Olá, pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal, estou aqui com Maria Cepeda, autora da série de livros O Sol Negro e professora do método de integração. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, Cris. Olá, pessoal, tudo bem? Fazia um tempinho aqui que a gente não se reunia, que não fazíamos um programa Despertos e estava na hora de tirar o atraso. Por isso mesmo, vamos gravar dois na seguidinha e um complementa o outro, digamos, em alguns assuntos. Então, não perca os próximos, esse, né? E o próximo programa e mais o que vier por aí, né? Aproveitando, eu quero avisar vocês que o meu canal, o Sol Negro 11, vai continuar colocando vídeos lá normalmente, mas as transmissões ao vivo agora serão por um outro canal, que chama Maria-Ágora. É como você escrever agora, só que você escreve com acento agudo, Ágora, que significa, na Grécia Antiga, né, o local onde as pessoas se reúnem para poder falar e tratar de assuntos importantes. Desde os professores, dos filósofos, até os políticos se reuniam na Ágora. Então, meu canal Sol Negro 11 não vai poder transmitir ao vivo por um tempinho, finalizações do YouTube. Portanto, as transmissões ao vivo, os webinários, as aulas gratuitas serão por esse canal. Então, faz o seguinte, confirma a sua inscrição aqui no Sol Negro 11, né, Maria Pereda, ativa o sininho novamente, se desinscreve e inscreve de novo para ter certeza que você está aqui. Toda vez que eu subir um vídeo, você recebe a notificação e vai lá na página YouTube Maria-Ágora, que tá, o link dele está aqui debaixo do vídeo. Se inscreve lá, ativa o sininho, para quando eu entrar ao vivo, você tá inscrito e não me perder, tá bom? A gente não se perde assim. Então é isso, pessoal. Com você, Cris. Bem, pessoal, no programa de hoje nós vamos falar de realidades paralelas, universos paralelos. Ou seja, Durante a Tormenta, Avenger Endgame. Você assistiu, né? Maria, hoje abordaremos o tema de dois filmes, dando o mínimo de spoiler possível. Entretanto, já advertimos que se você não gosta de saber nada dos filmes antes de assistir, é melhor não assistir esse programa, embora ele não se refira diretamente à trama, e sim ao aspecto da ciência embarcada. Dessa forma, vamos falar do filme espanhol Durante a Tormenta e de Avengers Endgame, ou, como se chamou no Brasil, Vingadores Ultimato. Aqui vai a descrição mais completa do filme Durante a Tormenta, pois Vingadores Ultimato, por ser muito mais conhecido, daremos apenas uma descrição discreta. O resumo do filme espanhol foi retirado do website cinemacomrapadura.com.br. A interferência entre dois planos paralelos, 1989 e o presente, faz com que Vera, uma mãe feliz e casada, salve a vida de um menino que viveu há 25 anos atrás. Mas as consequências de sua boa ação provocam uma reação em cadeia que faz acordar em uma nova realidade, onde a sua filha nunca nasceu. Durante a Tormenta, o diretor espanhol Oriol Paulo divide a função de roteirista com Lara Sendin. Assim como em seu último longa-metragem, Um Contratempo, de 2016, as reviravoltas do texto são os guias das suas últimas histórias. Sua nova obra mistura ficção científica com toques de viagens no tempo e suspense, lançado no final de 2018 e distribuído também pela Netflix. O filme se divide em duas épocas diferentes. Uma se passa em 1989, no mesmo dia da queda do Muro de Berlim, e a outra 25 anos depois. A única ligação entre os períodos é a chegada de uma tempestade que deve durar 72 horas. O protagonista é Vera Roy, que é Adriana Ugarte, uma enfermeira que vive com seu marido David Ortiz, que é Álvaro Morte, e sua filha Dória, a estreando Luna Fulgêncio. Ao encontrar algumas fitas velhas de VHS na sua nova casa, Vera percebe que são vídeos feitos por Nico, que é Júlio Borrigas,
um garoto que morava com a sua mãe, na mesma residência há muitos anos. Ao pesquisar aí na internet sobre o jovem, ela descobre que ele morreu atropelado por um carro. Por conta de um defeito no espaço-tempo, os dois conseguem se ver por meio da televisão e da gravadora utilizada para reproduzir as fitas. Assim, ela aproveita para contar para Nico sobre o acidente, evitando assim a sua morte. Entretanto, ao acordar no dia seguinte, Vera se encontra em uma nova realidade, em que ela finalmente se tornou uma neurocirurgiã. Seu marido está casado com outra pessoa e sua filha nunca nasceu. O espectador passa a aprender sobre o seu novo futuro junto com a protagonista, como sua verdadeira realidade nunca aconteceu nessa linha temporal. Ela passa o tempo tentando convencer as pessoas a acreditarem nela para conseguir retornar à sua vida normal. Em relação ao filme Vingadores Ultimato, de 2019, o quinto filme de maior bilheteria da história. Pouquíssimo é necessário dizer, pois é um grande sucesso de bilheteria e as massas, como sempre, correram para assistir à famosa distração e diversão fornecida pelos reis de Hollywood. As consequências devastadoras dos atos de Thanos, que dizimaram metade das criaturas do universo e destruíram parte dos Vingadores no filme anterior. Uma guerra infinita, né? Leva os heróis remanescentes a tomarem uma atitude final na grande conclusão da sequência de 22 filmes da Marvel Studios. Bem, Maria, tem um monte de pergunta aqui para você, hein? Maria, eu até já te perguntei isso em outro recente programa, mas vou repetir aí sobre o novo ângulo de interesse. Por que estão fazendo tantos filmes abordando universos paralelos, multiversos, realidades alternadas? E o que isso tem a ver com a nossa realidade, o nosso estado atual aqui na Terra? Maria, você poderia usar uma linguagem científica, entretanto, bem simplificada, para nos explicar como funciona essa coisa de passar para outra realidade, encontrar uma nova versão nossa ou uma nova chance de experiência? Ficou meio maluco aí falar de um filme, né, e falar do outro ao mesmo tempo, principalmente que estamos falando aqui dos Vingadores, dos Avengers, e de repente fala Durante a Tormenta, e parece que não tem nada a ver, enquanto tem com relação às realidades paralelas e o objetivo dessa primeira pergunta, que é porque estão falando, né, de tantos filmes assim, tudo é multiverso, manipulação do tempo e espaço, as realidades alternadas, universos alternados, ou de vez em quando se chamam de paralelos e por aí vai. Então essa questão, obviamente, tem um motivo. Primeiro porque toda vez que se altera a mente do homem, quando qualquer pessoa muda o seu campo de compreensão, o seu foco, altera e expande a visão sobre a vida, sobre si mesmo, sobre a realidade onde está, ela simplesmente não está mais na mesma realidade. Embora tudo pareça ser a mesma, ela não está mais no mesmo lugar. No lugar, eu digo no tempo e espaço. Se é uma ilusão a percepção do tempo e espaço, isso tudo é uma projeção da consciência, como numa realidade virtual, então nós estamos fazendo uma coisa através da mente. E a mente projeta espaço através do tempo. Então, aquela velha história que eu sempre conto. Como é que você diz que você andou 40 metros? Você prova que andou 40 metros, não só porque você usa uma fita métrica para isso, e sim porque houve uma variação do tempo ao sair do ponto A ao chegar no ponto B. Então se mede tempo e espaço. Então Einstein foi o primeiro a dizer que tempo e espaço é uma coisa só. Só que, então, a cada momento em que eu sou diferente,
eu carrego um padrão diferente mental. E minha mente, para ser diferente, ela tem que se deslocar no tecido espaço-tempo. E na física, informação, conhecimento é energia que é alocada no tecido espaço-tempo. Isso significa que é como um HD que você tem no HD do computador. Está cheio de informação, você precisa de mais espaço no seu HD, não é isso? Mas se espaço é uma coisa só, com o tempo, é uma dupla que na verdade compõe uma única coisa chamada tecido espaço-tempo. Então, informação é energia alocada no tecido espaço-tempo. Portanto, informação é tempo. Então, cada vez que nós nos damos conta de coisas, nos deslocamos em espaço-tempo. Recentemente, bem recentemente, se publicou trabalho e pesquisas falando que o tempo está emaranhado. Então, existe um entrelaçamento do tempo. Então, significa que, por algum motivo, o entrelaçamento, ligações entre tecido e espaço-tempo ocorrem, aonde informações não só passam de um lado para o outro, como passam a existir simultaneamente, uma no lugar da outra. Isso leva então a teoria, principalmente aqui do durante a tormenta, de ser possível. Então eles colocam assim: a enfermeira encontra as fitas, né? As antigas fitas lá de VHS. Essas fitas fazem com que ela entre em contato mentalmente com esse ser, esse menino, que existiu em uma outra realidade paralela, que não casualmente teve uma vida alternada, uma vida diferente com ela. Então, a ligação entre dois momentos gera uma terceira realidade, porque você nunca está, através do encontro de algo, naquilo que você encontrou, e sim na triangulação. Não é à toa que nas sociedades secretas sempre se apresenta o triângulo como uma imagem tão importante e um olho em cima, porque o olho é o que experiencia o encontro de duas realidades. O olho é o que manipula algo através de outra coisa para se tornar aquilo que ele está olhando. Isso daí eu expliquei em detalhes bem melhores num webinário recente, que foi um webinário longo, de mais de 3 horas, que eu fiz gratuitamente no meu canal, o Sol Negro 11, e que depois que eu terminei saiu do ar, mas tem um que continua onde eu dou um pitaco, um pouquinho, digamos, menor, mas também contém essa informação, que se chama o Espelho da Alma, e esse está aberto no meu canal do Sol Negro 11, quem quiser, entre um resumo de cada um dos webinários que eu apresentei, que saíram do ar e que ficam sempre presentes naquilo que eu chamo de Biblioteca VHH, que é a Biblioteca da Verdadeira História da Humanidade. Você pode encontrar esses webinários inteiros lá, cada um com em torno de 3 horas, um pouquinho menos, um pouquinho mais, ou então resuminho deles 4, deles 3, se tornou um quarto webinário, que é esse que está livre no canal, está aberto lá, que se chama O Espelho da Alma, que também tem mais de 3 horas. Então isso aqui eu apresento lá de uma maneira um pouquinho mais detalhada. Então, em 1989, durante a queda do Muro de Berlim, ocorreu o quê? Uma tempestade, né? Essa tempestade que ligou 2 mundos, o que estava tendo uma tempestade no momento presente e o que talvez estivesse tendo uma ligação com essa tempestade do momento presente no passado, onde havia também uma tempestade, era uma tempestade eletromagnética emocional, porque as pessoas estavam tendo uma carga emocional, alterando o tecido espaço-tempo, alterando o campo eletromagnético da Terra. Toda vez que existe uma comoção emocional de grande porte, altera-se a consciência do planeta, altera-se a consciência de massa do planeta,
gerando uma alteração no campo eletromagnético do planeta, alterando, portanto, a posição do planeta no tecido espaço-tempo. Isso é uma longa explicação que não vai caber aqui. Portanto, naquele momento de 1989, uma alteração ocorreu, igual ocorreu em 11 de setembro, em momentos em que a humanidade é despertada, infelizmente, negativamente através de eventos, aonde até alguns percebem esse deslocamento do tecido espaço-tempo, percebendo que coisas aconteceram e que agora não aconteceram, ou que agora aconteceu coisas que é um passado que não fazia parte do passado e que agora de repente faz parte. E as pessoas têm aquele efeito Mandela, né? De se lembrar de fatos diferentes e ter certeza de fatos diferentes daqueles que estão acontecendo agora. Então, toda vez que a pessoa é deslocada no tecido de espaço-tempo, alguma coisa se retém de memória. Pode ser uma coisinha pequenininha que fica tipo assim, ué, né? Ou alguma coisa de grande porte. No caso da enfermeira do filme, durante a tormenta, foi algo de grande porte, porque a consciência dela foi deslocada. Quando ela se encontra com a consciência dela projetada em outra realidade, aonde estaria vivendo uma outra ela. Então isso é tudo muito interessante, porque nesse caso ela não encontra essa outra ela assume o lugar dessa outra ela e ela fica parecendo uma doida, porque ela não se toca da situação e fica o tempo todo querendo entender e fazendo uma balbúrdia com uma história das pessoas que ela conhecia que era diferente a realidade dela. Isso tudo aconteceu porque ela tomou conhecimento das fitas que pertenciam a esse menino que nessa realidade morre e que tem uma relação com ela na outra vida, na realidade paralela, e isso faz com que ocorra esse emaranhamento do tempo, auxiliado pela tempestade eletromagnética, aonde então, além de ocorrer uma projeção mental, ocorre uma projeção, como se ela tivesse projetado fisicamente através de um buraco de minhoca para uma outra realidade. Então isso tudo faz com que se possa ver que a mente, quando entra em contato com uma informação, no caso dela a fita, toma consciência de algo, se liga e se conecta a uma terceira potencialidade, aonde dois, diferentemente de cada situação que se encontram, passam a existir uma terceira realidade alternada. Tanto assim que a realidade deles é diferente nessa terceira. Não tem nada a ver com a primeira nem a segunda. É nitidamente uma triangulação. Então isso é perfeito. Então a explicação no filme está correta. E tudo isso está sendo utilizado dessa maneira porque estão dizendo para nós claramente, a ciência e os filmes, que nós podemos, através da mente, do conhecimento de estar consciente, transformar as realidades. Isso é a dica que estão falando nitidamente. É com você, Cris. Maria, agora especificamente, o que você achou desse filme espanhol Durante a Tormenta e o que se pode aprender com ele? Diz aí, Maria. Digo, esse filme é bem fascinante, ele está adequado dentro da teoria científica, que são teorias, né? Obviamente, eu não acho, eu tenho certeza de que existe toda a manipulação de tempo e espaço através do homem, como eu falei no webinário, que o homem, no webinário de A Máquina do Tempo, o Governo Mundial, que foi feito essa semana retrasada, nesse webinário eu deixo claro que a mente do homem é uma máquina, porque tudo isso aqui é um jogo virtual. Se é um jogo virtual, uma projeção de consciência onde se percebe realidade enquanto de fato não é. Não é algo real, é algo percebido como real. Portanto, basta a mente ser alterada para uma nova realidade estar sendo projetada. Isso faz com que o filme, assim, deixe claro essa mensagem. O tempo todo eles estão mostrando isso. Esse filme mostra de uma forma bem
bonitinho até, bem divertido, para ser um filme espanhol, surpreendente bom, mente bom, tão bom quanto qualquer americano que utiliza esse tipo de informação, mas é nítido que estão nos informando isso o tempo todo, que o homem pode mudar a sua realidade, as pessoas vivem procurando por uma nova terra, por um novo mundo, mas o mundo está aqui, na sua mente. Só que interessantemente, enquanto eles nos dizem, eles, abrir aspas, fechar aspas, nos dizem a forma da libertação, que é nitidamente essa, eles também trabalham para o aprisionamento. Parece até que buscam aqueles que buscam se divertir e empreender, ao mesmo tempo que buscam aqueles que podem se libertar do sistema. E é essa coisa da fascinação que eu tenho por estudar esse assunto, porque toda a verdade está na cara. Só que as pessoas são tão cegas e não têm informação e conhecimento nenhum. E existe um enorme grau de preguiça em ir atrás da informação coerente, de boa qualidade. Poucos vão atrás dessa informação, realmente, sinceramente, vão atrás dela, né? Delas. Isso faz com que, embora eles forneçam toda a verdade na cara, junto com toda a mentira e toda a desinformação e toda a forma de manipulação mental e hipnose que é gerada, as pessoas estão optando, porque é uma opção, cair nisso, no adormecimento. É como se todos estivessem com tanto sono que dissessem, eu vou cair para dormir aqui mesmo. Então é como um feitiço que soprado o tempo todo, cantado, verbalizado, as pessoas vão caindo no sono até que adormeçam por milênios. E é isso que está acontecendo com o homem. Enquanto alguns dizem que há um processo de despertar graduado, na verdade não. Está havendo um processo de adormecimento violento. Entretanto, todo o fornecimento da clara informação para o despertar está aí. Para apenas aqueles que têm olhos. E para ter esse terceiro olho, que é o que está acima da triangulação, que é a manifestação da terceira versão de realidade, naquela através da qual sua mente atua para cocriá-la, no espelhamento de sua alma sobre algo com o qual você colide, você tem que estar consciente e com conhecimento para ter para esse olho ser seu, e não o olho deles, que está sendo fornecido o tempo todo através das informações que são implantadas na sua mente. E as pessoas estão dormindo, infelizmente. Com todo esse potencial de verdade misturado com a mentira, a verdade está aí. Então a fascinação que eu tenho por esse tipo de tema é ver que as pessoas o assistem como ficção e não entendem que aí tem muito mais verdade do que você pode imaginar. É com você, Cris. Maria, e mudando para o filme Vingadores, Guerra Infinita, sem dar muitos spoilers, o que de mais importante podemos aprender com ele? Nesse filme dos Vingadores, Guerra Infinita, você tem toda essa coisa também da manipulação da realidade, sempre indo para uma questão, nesse caso, como se fosse simplesmente dar um salto, né, no tecido espaço-tempo, através de uma máquina, e pronto, mudar a realidade onde você estava. Nesse filme, Vingadores esquecem de dizer da triangulação, embora tenha uma outra frase que, na verdade, deixam ver que sim, essa informação está lá, mas as pessoas veem mais uma coisa de vamos dar um salto no tempo e arrumar o mundo, voltando no tempo e alterando certas coisas, né? Mudando o malvadão, tirando a luva dele, a manopla de Thanos, e pronto, isso já resolve. Não, você nunca vai voltar no tempo na mesma realidade, aquela que se explodiu, naquela onde metade da população mundial morreu, que é a história do filme. Você cria uma nova realidade. Essa é a triangulação, novamente. Uma nova terra é criada, uma nova realidade paralela é criada, onde Thanos
é vencido. Mas isso não importa agora, né? O que mais importa aqui é falar do Tikkun Olam, que é o princípio que se aplicou aí, que é o que vai ligar com o próximo programa, a retificação do mundo. Então, Thanos se coloca exatamente dentro do conceito chamado de Tikkun Olam. Eu vou ler um trechinho aqui para vocês entenderem o que é isso. Tikkun Olam em hebraico significa literalmente reparação do mundo e alternativamente construção para a eternidade. É um conceito no judaísmo interpretado, no judaísmo ortodoxo, como uma perspectiva de superação de todas as formas de idolatria e por outras denominações judaicas como uma aspiração para comportar-se e agir de forma construtiva e benéfica. Então é importante o judaísmo é frequentemente usado para explicar o conceito judaico de justiça social. Então, tem um monte de coisas que são colocadas aqui, eu explico isso muito mais profundamente através de um grande especialista, PhD, especialista judeu, no misticismo e religião judaica, mas na parte filosófica e mística judaica, que é Gershom Scholem, e eu utilizo isso no curso chamado de A Chave da Verdade, onde eu explico o que acontece com o mundo hoje e como se aplica esse conceito que, coincidentemente, nem tão coincidentemente assim, está no filme, nesse último dos Vingadores, onde Thanos então diz que a humanidade não valia. Eles não tinham valor, não deveriam estar vivos, porque eles eram, sob o conceito dele, errados. E ele deveria retificar o mundo através daquele estalinho do dedo, onde ele então fez com que metade da humanidade desaparecesse. Ele queria fazer isso no universo como um todo, né? Então você tem ainda um pouquinho mais de informações para você entender isso, que está aqui. Assim, segundo os cabalistas, o universo que conhecemos está literalmente quebrado e precisa ser reparado. Está errado. O universo que vivemos está errado. Então existe a necessidade de repará-lo. Explico isso em detalhes, como eu falei no curso A Chave da Verdade, mas vai um trechinho aqui. Seguindo a Halacha, lei religiosa judaica, e cumprindo mitzvot, que são preceitos, os judeus, através de suas ações, ajudam a realizar o Tikkun Olam. Isso é, ajudam a consertar o recipiente do universo, fazendo com que este volte à forma originalmente desejada por Deus. E dessa forma a humanidade participa da criação divina. Ou seja, eles se auto-ungem como os responsáveis por transformar essa realidade de acordo com a sua vontade e ponto de vista. É interessante saber isso. E nesse caso é exatamente o conceito colocado, né, ao Thanos. O Thanos, como personagem, assume o Tikkun Olam e faz isso no mundo. E ao fazer isso, ele desmonta uma realidade e os Avengers, né, que eu gosto de nome, os Vingadores Avengers, eles vêm e transformam isso em uma outra realidade. Cada um faz o seu Tikkun Olam e cada um altera a sua realidade através dos seus pensamentos, sentimentos, ações e vontades. E todas elas passam a coexistir simultaneamente, quanticamente falando, ao mesmo tempo, mas cada uma com a possibilidade de existir na percepção da mente do homem quando ele se projeta nela. No caso dos Avengers, Vingadores, através de uma máquina do tempo. E no caso, durante a tormenta, devido à projeção da mente, da consciência como um todo, que eu acho que faz muito mais sentido, porque nós não precisamos de uma máquina. E eles sabem disso, por isso manipulam a mente do homem e cada vez o fazem ficar mais ignorante, mais incapaz de enxergar um palmo à frente do seu nariz. Então é o seu desejo continuar assim? Espero que não. Vamos mudar essa realidade através da consciência. Mas não adianta só você falar que quer. É necessário fazer algo para isso.
E fazer algo para isso é adquirir conhecimento, informação. Esse é o meu trabalho através da Escola do Método de Integração. É com você, Cris. Até a próxima Despertes. Tchau, tchau. Bem, pessoal, maravilhoso todas essas explicações que a Maria Pereda nos dá, né? Gratidão, Maria, por compartilhar tanto conhecimento, gratidão ao nosso internauta que nos acompanha. Peço que você se inscreva aí no canal Sol Negro 11, o canal de Maria C. Pereda e o Cron TV, que é o meu canal. A vida é eterno desafio, é superação o tempo todo. E cada dia que chega é também um dia que passa. Nesse dia que passa, há sempre mais um de luta, sobretudo, superação de erros e aquisição de novos aprendizados. O dia que chega é folha em branco, às vezes capcioso, outros sofridos, doloridos. Afinal, somos aprendizes de nós mesmos, das circunstâncias, pois na medida da nossa dificuldade vem a nossa superação, o aprendizado de lidar com as nossas perdas ilusórias, com os nossos apegos desnecessários. E assim cresce a nossa vontade de crescer, de ver o novo e aguardar o futuro. E de repente, vemos que o futuro sempre esteve no presente. Muitos dizem, às vezes sentimos a vida feito fardo, algo maior do que possamos carregar. Portanto, entendemos com o tempo que tudo, na verdade, é simples aprendizado. Na busca de nós mesmos, cada dia é uma revelação, como se fôssemos um negativo, prestes a nos tornar fotografia, a se revelar, a si, olhando para dentro, buscando abrir as infinitas possibilidades. Conhecendo-se ao fundo, a gente se verá refletido em outras personalidades. E perceberemos que a separação é a ilusão do peso que nos concedemos. E solidão é a negação da nossa unidade. Dessa forma, derrubamos os muros da imaginação, vamos transpor barreiras e veremos nossa parte onisciente, onipotente, porque a vida só nos ensina a descobrir nossas habilidades, para sair do pensamento de mendigo espiritual imaginário para ser co-criador da nossa realidade. Dessa forma, compreendendo a fundo que somos todos únicos e apesar dos mesmos desafios, tudo isso é apenas para saber o que eu sou, o que eu posso fazer. Vamos sair então do eu para dentro do nós, assim alçarmos voo nessa multidimensionalidade, acessando infinitas possibilidades dentro da nossa própria efemeridade. Encaramos nossa eternidade, aceitando então a nossa própria divindade.